Um salve a todos do canal Histórias de Entidade. Pessoal, vocês viram o último vídeo que foi postado aqui no canal? Se você não viu, presta atenção. Nós trouxemos aqui a famosa e conhecida história do Exu do Ouro, né? Na verdade, não é uma história tão conhecida assim. O Exu, que é muito conhecido, né? A entidade que é muito popular no meio umbandista, no meio dos candomblecistas, enfim. Nós trouxemos a história bem detalhada sobre esta entidade, como também falamos sobre a própria entidade, como ela trabalha. Se você não viu, dê uma olhada. Porém, é claro, neste conteúdo estaremos falando sobre os médiuns que trabalham com o Exu do Ouro. Quais são as características? Quais são as personalidades? Será que você trabalha com o Exu do Ouro e nem sabia? Só para a gente iniciar, eu vou falar de um fato curioso para vocês. Mesmo que esses médiuns tenham ou carreguem, né, o famoso e conhecido Exu do Ouro, Exu que traz riquezas e muitas prosperidades, infelizmente não é assim com os médiuns, tá? No caso, muitas dessas pessoas que carregam o Exu do Ouro acabam tendo grande dificuldade financeira ao longo da vida. Por incrível que pareça. Dificuldade, passam por problemas financeiros. Olha aí, uma curiosidade, hein? Que às vezes você não sabia. Agora, se você quer saber mais características, personalidades, acompanhe esse vídeo do início ao fim, tá bom? Então, é claro, sem mais delongas, vamos aqui falar sobre os médiuns que carregam o Exu do Ouro. Pessoal, vamos compreender o seguinte, que ao citarmos as características dos médiuns do Exu do Ouro, você deve entender que nem todos os médiuns irão assumir as características como um todo, pois sabemos que além desta entidade, você provavelmente carrega outras entidades, sendo assim, recebendo influência de outras energias. Deste modo, você possuirá características próprias e individuais. Resumindo, alguns possuirão características mais marcantes, enquanto outros nem tanto, tá bom? E como já falamos da questão financeira, vamos iniciar com essa questão mesmo. E sim, infelizmente são pessoas que acabam tendo muitas dificuldades financeiras ao longo de suas vidas. Inclusive, estes médiuns acabam atraindo pessoas aproveitadoras, tá certo? Nesse sentido, devem ficar bem atentos e tomar cuidado em quem confiar. Quando são mais novos, eles acabam não tendo um controle nos gastos. E isso faz com que os mesmos acumulem muitas dívidas no decorrer de sua vida. Esta questão pode até melhorar com a idade, mas antes disso, podem ter sérios problemas. A outra questão é que são grandes investidores, seja em qualquer área, se tratando ali do financeiro. Porém, como foi dito, devem ficar atentos para não assumirem dívidas grandes. Agora, é claro, no meio profissional, normalmente são pessoas que optam por trabalharem de forma autônoma, ou seja, sem a supervisão de um chefe ou de um patrão, tá certo? Neste aspecto, esses médiuns odeiam seguir ordens. Por esse motivo, né, no meio profissional, eles acabam sendo donos de seu próprio negócio. A outra questão é que quando estão trabalhando para alguém, eles acabam se destacando facilmente, pois querendo ou não, carregam dentro de si, né, um espírito de liderança. Isso colabora para que os mesmos assumam cargos de chefia, cargos de maior responsabilidade. Sabia dessa? Mas enfim, na família e com os amigos, são bem parecidos. Vamos dar esse exemplo. Pois querendo ou não, são pessoas sensíveis, emocionalmente falando. Sendo assim, guardam rancor, raiva facilmente, isso mesmo, seja de quem for. Isso. Eu digo se caso alguém os magoar ou os deixarem tristes, né, eles vão guardar rancor. Um exemplo é que na família eles buscam sempre ajudar,
principalmente os familiares mais velhos. Podemos até citar que os médios do Exu do Ouro priorizam demais os mais velhos da família, pois os mesmos acreditam que eles são grandes professores. Mas por outro lado, se eles ficarem magoados, se esses médios eles ficarem magoados, eles não pensam duas vezes para simplesmente virarem as costas. E como eu disse, a mesma coisa com as amizades. Não é diferente. São pessoas alegres, extrovertidas e bem animadas com as suas amizades. Inclusive adoram uma boa festa, adoram dançar e, é claro, estar na companhia de muitas pessoas. Porém, como já foi dito, também não pensam duas vezes em virar as costas, caso aconteça algo que os entristeça. Uma outra curiosidade é que quando são mais novos, não são pessoas de terem muitos amigos. Na verdade, os mesmos se isolam quando mais novos. Preferem ficar ao lado de pessoas mais velhas, mas depois de uma certa idade, tende a atrair pessoas da mesma faixa etária de idade. Este fato é curioso, pessoal, porque quando esses médios eles são mais novos, tá? Eles estão em busca de conhecimento, estão em busca de aprendizado. Por isso, eles preferem a companhia de pessoas mais velhas. Porém, quando se tornam adultos, eles já começam a entrar numa fase de ensinar, em uma fase para orientar. Então, eles atraem pessoas da mesma faixa etária de idade, ok? Quando se trata de saúde, não são pessoas de terem grandes problemas, tá? Mas, no aspecto saúde, acabam sendo pessoas bem agitadas e normalmente buscam se envolverem com algum tipo de esporte. Por um lado, é claro, isso é ótimo, né, gente? Porém, médios do Exu do Ouro têm um costume de exagerar em suas atividades, né? Algo que pode lhes prejudicar ao longo do tempo. Principalmente quando se trata de questões físicas, como academia, uma corrida, né? Ou qualquer outro tipo de esporte que seja, né? Eles devem tomar bastante cuidado para não exagerarem e passarem dos limites, tá certo? Uma curiosidade é que são extremamente ligados à natureza e principalmente aos animais. Alguns até então podem se envolverem com questões relacionadas ao longo de sua vida, é claro. A outra curiosidade é que nesse sentido, além de gostarem de animais, os mesmos não possuem medo algum de nenhum tipo de animal, ou seja, não tem medo de rato, de barata, eles não têm medo de animal nenhum. E um outro fato é que eles adoram ficar sozinhos em meio às matas fechadas, gostam de ficar sozinhos no meio do mato, inclusive preferem à noite, quando tudo é mais tranquilo. Deus me livre. Ou seja, esses médios eles gostam de ficar sozinhos de noite no meio do mato. Eu não ficaria, né? Vai saber o bicho que tem ali. Mas como foi dito, eles não são de terem medo, né? Principalmente de animais. Mas enfim. Agora, no amor podemos dizer que esses médios são tudo. São tudo, gente. Vamos dizer assim que eles gostam de se relacionar e viver conforme a música toca. Eu quero dizer que são bem liberais nesse sentido. Vamos lá. Esses médios na parte amorosa não são de assumirem um relacionamento sério facilmente. No caso, é até comum ver médio do Exu do Ouro solteiros, mesmo já sendo adultos ou até mesmo bem mais velhos. Na verdade, eles não são de se importar muito com isso. Primeiramente, gostam mais de dar atenção a outras questões de sua vida, como financeiro, trabalho, enfim, e não necessariamente a parte amorosa. Nesse aspecto eles devem dar um pouco de atenção, tá? Deve dar uma atenção maior ali, pois eles podem se tornarem muito solitários, ok? Porém, é claro, eu estou dizendo e falando sobre um relacionamento sério, né? Pois querendo ou não, são pessoas de viver e de viver bastante. Tendo assim, gente, vários companheiros ou companheiras ao longo de sua vida. Eles
gostam realmente de curtir. E sim, são amantes do prazer. Alguns até então acabam se envolvendo com várias pessoas ao mesmo tempo. No caso, um exemplo, né? Eles ficam com uma pessoa aqui, aí do outro lado eles ficam com outro, e por aí vai indo, né? Ó, os homens que carregam o Exu do Ouro no aspecto amoroso e sentimental já são pessoas mais duras e aparentam serem mais insensíveis, dando o parecer que até então, né, que até mesmo não tem sentimentos. Mas é totalmente ao contrário, tá bom? Pois, quando estão com alguém, eles se entregam de corpo e alma. Porém, não são de demonstrarem, né? Eles acreditam que isso pode demonstrar um tipo de fraqueza. Além, é claro, dos homens serem mais chamativos, eles possuem um charme único, pois mesmo sendo um pouco insensíveis, eles conversam muito bem e são muito educados. Isso é claro que vai colaborar para que despertem interesses daqueles que estão ao seu redor. Agora, as mulheres possuem uma sensualidade fora do comum. As mulheres que carregam o Exu do Ouro, gente, são sensuais ao extremo, independente do porte físico, tá ok? Normalmente são pessoas que adoram dançar e acabam tendo uma desenvoltura física muito boa. Isso acaba demonstrando este lado mais sensual, né, das mulheres. E isso, é claro, atrai olhares de desejos por aqueles que estão ao seu redor. Um outro fato curioso das mulheres é que as mesmas possuem um olhar místico. Por assim dizer, são pessoas que, querendo ou não, através do olhar, acabam meio que penetrando no íntimo daqueles à sua volta. O que eu quero dizer, gente, é que uma parte do corpo dessas mulheres que normalmente se destaca são os olhos. Pode ter certeza disso. Agora, é claro, no quesito espiritual, como disse um pouco antes, são pessoas que sempre estão em busca de conhecimento. E isso inclui, é claro, o lado espiritual. São pessoas que buscam sempre estudar e entender coisas relacionadas. Sendo assim, ao longo de sua vida, podem mudar de religião várias vezes. Isso tudo para aprender cada vez mais. A outra questão é que é muito comum encontrar médios desta entidade que se tornaram pessoas universalistas. No caso, pessoas que acreditam em tudo, porém não seguem religião nenhuma. Mas, quando eles optam por seguir alguma determinada doutrina ou religião, eles normalmente assumem cargos de destaque. Isso se dá pelo empenho e dedicação, e é claro, pelo conhecimento que eles sempre estão buscando. A outra questão é que acabam tendo uma facilidade muito grande para atrair pessoas que estejam com problemas espirituais. Ou seja, pessoas que às vezes possam estar sendo obsediadas ou com cargas negativas, ou até mesmo pessoas que estejam sofrendo de algum tipo de demanda ou ataque espiritual. Isso acontece pois, normalmente, são pessoas de fácil acesso nesse sentido e possuem, é claro, uma elevação espiritual muito grande. Não podemos esquecer de citar aqui que mesmo no sentido espiritual, são de guardar rancor. Eu quero dizer que caso eles estejam magoados com alguém, pode ter certeza que mesmo que você tenha um problema espiritual, eles não irão nem sequer estender a mão. Então eles são bem fixos aí nessa questão. Mas resumindo, pessoal, são pessoas ótimas e que sempre estão em busca de conhecimento. Porém, devemos compreender que não devemos magoar esses médios, pois ao invés de ter um amigo, teremos uma pessoa que nunca mais irá se importar com a gente, tá certo? Mas enfim, tá aí pessoal, falamos um pouquinho sobre as características e personalidades dos médios que carregam o Exu do Ouro. E aí, você gostou? E você acha que você se encaixa em alguma característica, né, do Exu do Ouro? Deixa aqui nos comentários. Quem sabe você não carrega esse Exu, você não tem a companhia desse Exu e não sabia, né? Mas enfim, pessoal, espero que todos tenham gostado. Mais uma vez, lembrando, não esqueça de ver os vídeos aqui do canal. Postamos vídeos toda semana trazendo histórias diversas aqui sobre as entidades. E você acompanhando, curtindo e ajudando a compartilhar, você auxilia muito e apoia muito o nosso trabalho, tá bom?
É isso, muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. E Laroye, Exu do Ouro.